caristia, anemia, anarquia. Caos resultante do fracasso e da surdez de milhões que aceitam uma vida vazia. Eles precisam de socorro, de simpatia, de empatia. Eles querem gritar, sair da paralisia. Mas como gritarão para aquele em que não creram? Como crer se nunca ouviram? Como ouvir se ninguém pregar? Eles são muitos, são únicos, sofrem, choram, vivem sem esperança. Neste mês de setembro, vem orar, vem contribuir, vem proclamar. E assim, enfim, eles ouvirão. Olá, tudo bem? Espero que sim. Você sabe o que é unidade cristã? Pois é, essa é a temática da nossa escola bíblica para o mês de setembro. Tenho certeza que assim como tem abençoado as nossas vidas, abençoará a sua vida também. Tem sido um tempo de refrigério para a alma, onde nós temos nos conectado com os nossos irmãos, temos tido o privilégio da presença constante do Espírito Santo através dos testemunhos e do compartilhamento na sala do Zoom e também no Facebook. Portanto, eu quero estender esse convite a você, um convite imperdível, onde você vai enriquecer o seu conhecimento, conhecer mais a respeito da Palavra de Deus e desenvolver o seu relacionamento com o Espírito Santo. Por isso, marque aí na sua agenda. Próximo sábado, às 17 horas. Não perca! E se você ainda quiser acompanhar com a sua lição digital, o link é vozdocenaculo.com.br. Digita lá, baixe sua lição digital e vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Te espero lá. Um abraço, fiquem com Deus. Olá, queridos irmãos da IAP em São Caetano do Sul, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Meus amados, eu sou o irmão Maurício, missionário da Igreja Adventista da Promessa, aqui no país do Peru. É com muita honra e muita alegria poder, hoje, através desse vídeo, trazer uma meditação da Palavra de Deus. Deixaram a terra corrompida e cheia de pecado. Deus tentou, de diversas maneiras, falar com o povo, mas ninguém o escutava. Havia apenas um homem que temia, que orava e fazia tudo o que Deus lhe mandava. Seu nome era Noé. Ele era casado e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Certo dia, Deus lhe disse: Não posso salvar o mundo. Nele há muita maldade e corrupção. Vou enviar um grande dilúvio e todos serão destruídos. Você vai fazer uma arca gigantesca e será salvo junto com sua família. Noé obedeceu a Deus e fez tudo conforme as instruções do Senhor. E enquanto ele e seus filhos construíam a arca, eles falavam com as pessoas, pediam que se arrependessem de seus pecados e se voltassem para Deus. Mas elas o ignoravam, não queriam nem saber, riam e zombavam de Noé, dizendo que ele estava louco. Noé demorou quase 100 anos para terminar a arca, e quando ficou pronta, o Senhor pediu para ele reunir os animais, um macho e uma fêmea de cada espécie, e os colocassem dentro da arca. Depois, ele entrou,
dia e noite sem parar. As pessoas batiam na arca, gritando para Noé deixá-las entrar, mas já era tarde para arrependimentos. As águas foram subindo, até que tudo sobre a face da terra ficou inundado. Tudo que havia na terra morreu. Choveu durante 40 dias seguidos e a enchente prevaleceu mais 150 dias. Então Deus enviou um vento forte que foi secando a terra e aos poucos foram aparecendo as montanhas, até que a arca parou sobre o monte Ararat. Então Deus disse a Noé: Saia da arca com sua família e todos os animais. Não há mais dilúvio. Todos saíram da arca, Noé, sua família e todos os animais. Em terra infelizes construíram um altar para oferecer sacrifícios a Deus em agradecimento por estarem vivos. Deus se agradou do sacrifício oferecido por Noé e sua família e os abençoou e disse para multiplicarem a terra. Também fez um pacto com Noé, dizendo que nunca mais destruiria a terra com outro dilúvio. E como sinal desse pacto, colocou um lindo arco-íris no céu. Por isso, quando aparecerem nuvens carregadas de chuva sobre a terra, não precisam ter medo, pois logo aparecerá um arco-íris entre as nuvens, lembrando a aliança feita entre Deus e todos os seres viventes. Como Deus é poderoso, né? O que Noé estava fazendo parecia loucura. As pessoas achavam que eles iam morrer lá dentro, e foi justamente o contrário. O que estavam fora que não sobreviveram. Quando decidimos obedecer a Deus, muitos irão zombar e tirar sarro, dizendo que estamos loucos. Mas devemos confiar que Deus irá nos ajudar a passar pelos problemas. Fim! Agora fechem os olhinhos e vamos orar. Papai do céu, que possamos permanecer obedientes, fiéis e confiantes como Noé, pois sabemos que o Senhor só quer o nosso bem. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Beijos. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus aqui estamos para juntos celebrar ao Senhor. Mais um culto de quarta-feira e temos a grata satisfação de ter conosco hoje o pastor Maurício. Pastor Maurício da nossa igreja no Peru. Pastor Maurício, este final de semana a Igreja da Promessa orou pelo seu país. E hoje o senhor está conosco, participando do nosso culto. Bem-vindo, pastor. Bênção de Deus na sua vida, na mensagem que logo mais trará para nós, com o tema A Última Ordem. Então, eu quero, nessa linha, deixar para nós um texto que diz o seguinte, palavras de Jesus, Mateus 28, versículo 10. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide e dizei aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Eu acredito que todos nós temos a ansiedade ligado com vontade, com interesse de ver o Senhor Jesus Cristo. E ele pediu para que os irmãos dele fossem para a Galileia para lá encontrá-lo. Portanto, vamos falar com Jesus? Vamos falar com Deus? Pai, nós te adoramos. Senhor, em oração neste momento, na abertura de mais um culto de louvor ao teu nome, Senhor. E aqui estamos nós, cumprindo essa fala de orientação para nós prosseguirmos firmes. Senhor, esteja conosco. Atua na vida de todos os teus filhos que têm a missão do culto dessa noite. Nós precisamos da tua bênção, do teu cuidado e da tua unção para prosseguirmos firmes. Esteja conosco, Deus. Diriges a nossa vida. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos que estão do outro lado a nos ouvir. Que a tua bênção, que a tua graça, Deus, seja sobre a vida de todos os teus filhos, nossos irmãos. Nós oramos e te louvamos. Amém.
minha fé se esfriou, acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Quando tudo diz que não, sua voz me acalma e diz pra confiar em ti, pra esperar o teu agir. Deus, a minha força, o teu poder, eu sei que tens o melhor pra mim. Os meus planos não se frustrarão, sua palavra vai cumprir em mim. Não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, e foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração, e aumenta minha fé pra crer, e aumenta minha fé pra ver que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti, que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível ao que crer. Um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, e foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração, e aumenta minha fé pra crer, e aumenta minha fé pra ver que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti, que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível ao que crer, que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti, que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível ao que Olá, queridos irmãos da IAP em São Caetano do Sul, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Meus amados, eu sou o irmão Maurício, missionário da Igreja Adventista da Promessa, aqui no país do Peru. É com muita honra e muita alegria poder, hoje, através desse vídeo, trazer uma meditação da Palavra de Deus. Desde já agradeço primeiramente ao nosso Deus e também ao pastor Saulo por essa oportunidade de poder me dirigir a essa gloriosa e amada igreja. Amados irmãos, hoje eu gostaria de meditar com vocês com o tema A Última Ordem. A Última Ordem. Como estamos no mês de setembro e é um mês que a nossa igreja dedica para o incentivo missionário, vamos estar falando um pouco sobre a grande comissão. O texto bíblico está no livro de Mateus, capítulo 28, e vou fazer uma leitura do versículo 16 ao versículo 20.
que diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos irmãos, esse texto bíblico é o texto que se refere à última ordem dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos, à sua igreja. E Jesus Cristo, como cabeça da nova criação, o Senhor lançou a grande comissão contendo ordens permanentes para todos os crentes durante a atual fase do reino. Essa grande comissão, queridos irmãos, são 3 ordens e não sugestões. E é com base nesse texto que vamos fazer essa simples reflexão. Nessa grande comissão, a primeira ordem está bastante expressa. Diz assim a primeira ordem: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Amados, essa primeira ordem não pressupõe a convenção do mundo. Por pregar o Evangelho, os discípulos veriam outros tornando-se aprendizes ou seguidores do Salvador de toda nação, tribo, povo e língua. É muito importante a gente meditar sobre esse tema, queridos irmãos, porque com o passar dos anos, muitas igrejas têm dedicado e têm gastado muitas energias em muitas outras atividades. Às vezes atividades, meus irmãos, que nos tira do foco do verdadeiro propósito da igreja. Eu gostaria de meditar com vocês também, nesse primeiro tema, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, uma frase do pastor Richard Baxter, no livro O Pastor Aprovado. Ele analisa, meus irmãos, a questão de reformas na igreja. Porque, claro, as igrejas elas sempre passam por reformas. Reformas nos seus estatutos, reformas em cerimônias, enfim. E ele fala da seguinte forma: Posso lembrar o tempo em que anela pela reforma em questões de cerimônia. Podemos pensar que a reforma é operada quando lançamos fora algumas cerimônias e mudamos algumas vestes, gestos e formas. Oh não, senhores! O nosso negócio é a convenção e a salvação de almas. Essa é a principal parte da reforma, que faz o maior bem e atende mais à salvação das pessoas. Com essa frase, o que o pastor Richard Baxter estava querendo opinar? Na opinião de Baxter, se o ministério deveria ser reformado para focalizar a convenção de almas, os pastores tinham que dedicar bastante tempo ao dever de catequizar e instruir pessoalmente o rebanho. Pois quando falamos sobre a grande comissão, estamos falando na tarefa de dedicar o tempo na salvação de pessoas. Claro que muitas reformas elas são necessárias, porque com o passar dos tempos faz-se necessário algumas reformas. Mas muitas vezes as pessoas reformam, né? Reforma o templo, reforma, talvez melhora uma programação, e muitas vezes as pessoas põem a fé e o coração nessas questões, embora que seja importante, mas não é o principal. O que Baxter estava querendo dizer sobre a questão de reforma é que se é para reformar, que essa reforma possa nos dar mais tempo na dedicação em salvar pessoas. No livro, né, A Treliça e a Videira, onde eu tirei essa palavra do Richard Baxter, né, ele aponta alguns pontos interessantes sobre essa tarefa de fazer discípulo de todas as nações. Ele mostra que sermões são necessários, mas não são suficientes.
ele está mostrando que o discipulado ele não pode ser algo somente superficial. Por exemplo, agora eu estou, pela graça de Deus, trazendo uma mensagem para vocês através desse vídeo. Mas esse vídeo, ele pode ser muito importante, mas ele não é o necessário. Porque o discipulado, ele se faz pessoalmente com as pessoas. E também o Richard Baxter queria falar sobre essa questão, que nós, como Igreja do Senhor, precisamos ter menos burocracia. Devemos diminuir nossas reuniões e até planos, pois muitas vezes a igreja ela já tem uma agenda pesada, cansativa, de muitas programações, de muitas festividades, e esquece o foco principal, que é dedicar o seu tempo na salvação e no discipulado das pessoas. O texto de Marcos, capítulo 16, é interessante, que ele nos ensina, a igreja deve ser uma igreja proclamadora, que ela deve ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Anunciar, quem crê e for batizado será salvo. Então em Marcos ele trabalha a questão de uma igreja que trabalha para os de fora. E Mateus ele está trazendo uma mensagem para a gente, o Evangelho de Mateus, que a importância de cuidar daqueles que já estão dentro da igreja também. Isso é bastante interessante. Então, nessa primeira ordem da comissão, devemos fazer discípulos de todas as nações. E como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou como devemos fazer? Na segunda ordem, diz assim: batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo nas águas é muito importante para o início do discipulado. E vale a pena ressaltar, meus amados irmãos, que o batismo não é o ápice do discipulado. Na verdade, o batismo ele vem primeiro. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, reconhece a salvação pela graça, conhece a Cristo como o único e o suficiente Salvador, essa pessoa deve ser batizada. Se essa pessoa tem o desejo de aprender, de ser um seguidor de Cristo, então, meus irmãos, o batismo nas águas é o início do discipulado. Antigamente eu tinha uma concepção que o batismo era o ápice. Claro, não deixa de ser, de certa forma, um momento de alegria, um momento de adoração. Mas, na verdade, o batismo é o início do discipulado. Quando uma pessoa ela recebe o batismo, ela deve continuar o discipulado. Muitas vezes eu pensava, depois do batismo, essa pessoa não precisa mais de estar com o seu discipulador, não precisa mais de ter um acompanhamento. Mas, na verdade, queridos irmãos, quando nós levamos uma pessoa ao batismo, quando você está num pequeno grupo, você está pregando o evangelho e essa pessoa decide se batizar, então permaneça com essa pessoa, permaneça o trabalho de discipulado, não deixe essa pessoa, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu ganhei uma alma para Jesus Cristo e agora o pastor é que vai ficar com a responsabilidade de cuidar dessa pessoa. Na verdade não, irmãos. Claro, o pastor ele faz seu trabalho, ele também tem esse dever, mas essa tarefa foi dada ao corpo de Cristo. O apóstolo Pedro fala que todos nós somos, amados irmãos, sacerdotes em Cristo Jesus. Todos temos a responsabilidade de discipular, de cuidar dessas pessoas. E para finalizar, meus irmãos, na grande comissão, nós temos aqui também a terceira ordem. A terceira ordem diz assim: ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então veja que nesse processo de discipulado é necessário ter tempo, dedicação e exemplo. Quando fala assim, ensine-os a guardar todas as coisas, a gente precisa ter tempo com essa pessoa. O discipulado, ele se faz, amados irmãos, com tempo. É preciso ter essa amizade com essa pessoa. É preciso estar acompanhando essa pessoa fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa agenda, e a gente ter essa interação. E também ter essa dedicação. Nós não conseguimos fazer discipulado sem dedicar o nosso tempo, sem dedicar a nossa vida. Então exige muito esforço. E claro,
Ensinar a guardar os mandamentos não é somente ministrar conhecimento. Faz parte ministrar conhecimento, mas não é somente passar informações para as pessoas. Fazer discípulos tem que ser também com o nosso exemplo. Ensinar a guardar. Então a minha vida, ela precisa ser um exemplo para essa pessoa. Eu preciso ser um exemplo de discipulador. Eles vão aprender a obedecer ao Senhor Jesus através também da minha vida. Amém, meus irmãos? E para finalizar, nessa tarefa maravilhosa que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, a última ordem, que é fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus tem ordenado. O melhor de tudo é que o Senhor Jesus Cristo, Ele falou para nós que está com a gente, está conosco, meus irmãos, está com a gente apoiando nessa grande missão. O versículo 20, na parte final, diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pode ter certeza, Jesus Cristo vai estar apoiando, fortalecendo, vai estar dando direção e com certeza vai estar manifestando a sua poderosa presença. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, meus irmãos da IAP em São Caetano do Sul. Que o Senhor use vocês poderosamente, mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, de muitas lutas, mas a missão não para. O mundo pode estar parado, muitas pessoas estão sem poder sair das suas casas, então vamos usar os meios, os recursos que Deus tem nos dado, a mídia, para proclamar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus. Que essa igreja seja sempre avante, uma igreja que possa dedicar seu tempo, dedicar sua agenda, dedicar suas reuniões para o melhor de Deus, que é fazer discípulos, que é para cumprir a missão e agradar ao nosso Mestre. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, e aproveito para pedir que vocês orem por nós, aqui pela nossa família, pela igreja no Peru. Contamos com a vossa oração. Muito obrigado, Deus abençoe. Quando a minha fé se esfriou, acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Quando tudo diz que não, sua voz me acalma e diz pra confiar em ti, pra esperar o teu agir. Deus, a minha força, o teu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os meus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim. Não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me
irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Culto maravilhoso. Agradecemos de coração o pastor José Maurício, está com a sua família lá no Peru, fazendo a obra de Deus e nos abençoa aqui com a palavra de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe grandemente. Quero aproveitar e agradecer o Isaac Viana, lá de Feira de Santana, mandou também um louvor aqui para edificar nossas vidas. A minha filha do meio, a Tayane, junto com o Alisson, mandou também um louvor maravilhoso. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos orar a Deus, pedir que o Senhor nos abençoe nesta oportunidade? Então vamos orar. Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua família, seu trabalho. Nós estamos também nos preparando para o dia 3 iniciar, recomeçar os cultos presenciais. Estamos também em campanha de missões. São tantos pedidos de oração. Vamos colocar tudo isso diante do Senhor? Vamos então. Amado Deus, querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, por todas as bênçãos que o Senhor tem enviado à sua igreja, ao seu povo. Ouvimos essa palavra maravilhosa, ouvimos os louvores que foram cantados. Nós oramos pela sua igreja, pelo seu povo, pedimos bênçãos sem medidas, bênçãos de acordo com a tua palavra, a tua vontade, observando sempre, ó Pai, o teu tempo, o teu modo. Nós te glorificamos e te exaltamos por isso. Abençoe as famílias da igreja, abençoe os nossos amados e queridos irmãos, pai de família, mãe de família, os filhos, pequenos e grandes, os nossos anciãos. Dá saúde para todos, Pai, cura as enfermidades, resolva os problemas. Essa é a nossa oração, é nessa porta que estamos batendo. E o Senhor disse, batei e abrir-se-vos-á. Estamos batendo nessa porta, pedindo, ó Pai, o seu olhar, pedindo a sua unção, que o Senhor libere sobre a tua igreja a tua bênção, a bênção curadora, a bênção libertadora, que o teu povo sinta paz, que o teu povo tenha alegria, que o teu povo viva em confiança, que a tua presença gloriosa venha fortalecer a alma, fortalecer o espírito, aumentar a fé, a motivação, animar o teu povo e a tua igreja. Abençoe aqueles que ainda estão tentando a sua recolocação no mercado de trabalho. Abençoe aqueles que estão já quase se preparando aí, quase voltando aos estudos, para a escola. Abençoe, Senhor, aqueles que estão lutando ainda para poder conseguir superar aí a crise, as consequências da pandemia que está em pleno vapor, em plena atividade. Oramos por aqueles que estão doentes, enfermos. Tenha misericórdia para que eles sejam curados. Famílias inteiras precisam da tua bênção. E oramos, Senhor, conforme disse a tua palavra, pelo teu povo e pela tua igreja, para que a tua igreja, mesmo com a pandemia, continue sendo igreja evangelizadora, discipuladora, igreja que batiza, que discipula e que abençoa vidas para o teu reino, Pai. Nós oramos, Senhor, nesta oportunidade, para que haja no meio do teu povo alegria. Senhor, estamos no mês de setembro, que é o mês de missões. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão fazendo suas contribuições financeiras, fazendo seus alvos. Eu oro também por aqueles que ainda não fizeram os seus alvos, ainda não fizeram as suas contribuições. Põe as tuas mãos poderosas, abençoe para que todos possam participar, para que todos procurem aí o link nos grupos da igreja. Cliquem no link, faça o seu alvo, faça a sua proposta para contribuir para missões, para o sustento de pastores que saíram daqui do Brasil e foram para outros países, para abençoar também os planos e os projetos aqui de missões e evangelismo no Brasil. Oh Pai, abençoe os projetos, abençoe a direção, abençoe a administração. É a nossa oração. Pedimos uma bênção especial para o início dos nossos cultos no dia 3 e 4.
Já tem bastante gente trabalhando para que isso aconteça da melhor forma possível. Abençoe, ó Pai, continue dando direção, continue dando discernimento, continue, ó Pai, para a glória do Teu nome, recrutando os Teus filhos para o trabalho. Em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, fica com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Nos encontramos aí nos próximos cultos. Forte abraço e a paz do Senhor Jesus. E assim, nós encerramos o culto de hoje. Quanta coisa boa que a gente desfruta, aprende num culto como esses. Irmãos, última ordem. Ordem de quem? Do Senhor da ordem, do Senhor Jesus. E algumas palavras relacionadas à ordem são palavras de humildade. Humilhai-vos, convertei-vos, o batismo, a ceia. Quantas coisas interessantes que o Senhor Jesus nos ordenou a fazer. Ide, pregai o Evangelho. Então são palavras orientativas, palavras com amor, palavra que nós devemos seguir. Bênção de Deus na vida de todos vocês, irmãos. Obrigado a todos que participaram do nosso culto nessa noite. Obrigado a todos vocês que participaram aí na sua casa, ouvindo, orando, intercedendo também por nós. Quero finalizar o culto de hoje com uma bênção que nos diz assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.